Bom, gente, então bom dia de novo. Começando a gravação da aula dia 3 de dezembro de Física Geral, onde estou trabalhando Energia Mecânica e Conservação, que é o capítulo 11 do livro, né? É o seguinte, daqui a pouco quem vai perguntar, com razão, exercício de frequência. Para vocês que estão aqui presentes, não precisa me enviar, eu recomendo fazer, claro, sempre é bom fazer, mas para quem está assistindo a gravação, me mandem, tá? Me mandem, por favor, esse exercício, ele já vai contar para o quarto bimestre, como frequência. Lembrando, gente, estamos entrando no último bimestre. Então, se você deixar acumular nesse bimestre, depois não tem jeito não, tá? Eu aceito exercício de frequência do ano inteiro, praticamente, mas nesse bimestre a gente tem um limitador do calendário. Então, não deixem acumular. E quando chegar a última semana lá de aula, é a última semana que eu estou recebendo. Depois disso já era, vai ficar com falta. Para muita gente, eu sei que falta não é o problema, está com um pouquinho de falta, mas tem gente que está bem apertado, então abre o olho aí, tá? E se ligue nas faltas globais. Às vezes você fala assim, duas faltas em física só não vai me prejudicar, não. Dá uma olhada no geral, vê nas outras disciplinas. Beleza? Então, só dar esse recado, vamos começar a aula. Como de costume, eu vou passar vocês aqui para o lado, então toda vez que eu olhar para o lado, eu estou olhando o chat. Vocês podem perguntar qualquer hora, tá? E se por acaso eu não estou lendo o que vocês estão falando, que é raro, pode chamar no áudio, pode interromper a hora que for. Essa aula aqui, síncrona, é para isso. Como eu disse, é uma aula curta, mas que se ficar 1h30 a gente debatendo, revendo o conceito, eu estou feliz, tá? Tá ótimo. Então, passando vocês aqui para o lado, deixo lá na nossa aula, tá aqui. Esse videozinho já estava na outra aula, eu vou comentar ele um pouquinho mais hoje, tá? Depois a gente reforçar os conceitos. E vamos começar, então. Eu comecei essa aula, lá que está no SIGA, revendo os conceitos do capítulo 10, Trabalho e Energia. Trouxe a ideia da energia cinética, que é energia mecânica em corpo e movimento. Lembrando o seguinte, vamos lá, energia mecânica, a gente vai estudar 3 energias hoje. A mecânica são as 3. Toda energia que está relacionada ao movimento, a causa do movimento, o movimento em si, é isso. Dentro do que a gente chama de energia mecânica, tem energia própria para quando o corpo está andando, que é essa que tem a velocidade na forma. Se V for zero, se estiver parado, energia zero. Que energia que é essa? Cinética. Né? Esse termo cine, já falei várias vezes, remete a movimento. Então, a gente viu o atrito cinético, a gente estudou a cinemática e agora a energia cinética. Energia só quando tem velocidade. Isso a gente viu no capítulo 10, e ela pode aumentar ou diminuir no corpo. Como que você faz isso? Como que você acrescenta energia cinética ou reduz? Realizando trabalho. Trabalho é a variação dessa energia. Né? Lembrando que trabalho é força vezes deslocamento, mas abrindo essa fórmula aqui do ΔE, trabalho, então, energia cinética final, menos energia cinética inicial. Então, isso o capítulo 10 tratou. Tem mais conceitos, tem potência, tem o trabalho da força-peso, o trabalho da força elástica, mas é isso que é importante nele, entender o que é trabalho, que é a variação da energia. Qual energia? Energia do movimento, energia cinética. Para lembrar bem isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício do livro, do capítulo 10, página 191. E a ideia é assim, eu vou fazer esse exercício com os conceitos do capítulo 10. Aí eu vou voltar no capítulo 11, vejo os 2 conceitos novos e volto para esse exercício trazendo um olhar novo. Do capítulo 11, então, esse assunto de hoje, ele é mais ou menos uma revisão do assunto anterior, só que deixando até um pouco mais fácil de resolver. Então, eu vou fazer isso, esse exercício 2 vezes com os 2 assuntos, tá? Então, vamos lá, vou aumentar o desenho aqui para vocês. Deixa eu pegar minha caneta. Aqui. O exercício fala que eu tenho a figura 1 e 2, representando o mesmo movimento. Né? Na figura 1, o corpo em questão está lá em cima. Ele vai ser abandonado. Aqui ele explica a mola vertical, com massa desprezível, fixa no solo. Beleza. Aí um corpo de pequenas dimensões e massa 2 kg é abandonado. Né? Está sozinho lá, coitado. Abandonado é velocidade zero. Ele começa lá parado, você larga ele. Ele vai cair 20 centímetros da mola. Quando ele bate na mola, ele comprime a mola mais 5 centímetros. Então, no total, ele cai 25 centímetros. Lembrando que 25 centímetros
é 0,25 metros, né? Eu tenho que passar tudo para o sistema internacional, então já está ali a transformação. Beleza. Ele explica que a bolinha lá bate no corpo B, no aparador B, nessa plaquinha, e adere a eles, quer dizer que ela não quica. Se quicar, teria outro estudo, é o assunto que vai vir depois, que é colisões. Mas nesse caso, que ele simplesmente bate e fica, e afunda a mola 5 centímetros, parando em C. Claro que a gente sabe que ele vai parar ali em C, mas ele pode ser jogado de volta, depende das configurações. Mas, a princípio, ele está indo de A até C, para em C, velocidade 0 em C, e depois não interessa o que acontece. O exercício acaba aí. Adotar G igual a 10, como sempre, desprezando o efeito do ar, tá? Consequentemente, energia mecânica dissipada. Eu cheguei a falar com vocês que o atrito, né, tanto o atrito do ar quanto o atrito em superfícies, realiza um trabalho que tira energia. Então, aqui não vai perder energia, tá? Não tem nenhum atrito. E aí manda calcular o trabalho do corpo no percurso AC. Quem chegou depois, primeiro, bom dia. E depois o seguinte, nós estamos fazendo exercício 13 do livro, página 191, para reforçar o capítulo anterior, capítulo 10, o assunto trabalho e energia, e depois trazer o assunto novo, refazendo esse exercício, tá bom? Então, só para quem entrou agora não ficar tão perdido. Então, vamos lá. Letra A, o trabalho do peso. Letra B, o trabalho da força aplicada pela mola, ou seja, o trabalho da força elástica. Letra C, a constante elástica. A C, nesse caso aqui, nessa aula, é o que menos importa, mas a gente vai fazer os três. Então, letra A, gente, só para lembrar, trabalho, a fórmula primeira que eu apresentei, a definição, FD cosseno θ. Está ali. O que acontece? Eu poderia usar essa fórmula aqui, é fácil, só que para o peso especificamente, eu apresentei a equação, eu demonstrei ela, que é mgh. Né? O que isso quer dizer? Trabalho quer dizer o quê? Ganho de energia. Nesse exercício, pensando nessa fórmula, eu estou falando o quê? Que a força-peso, vamos desenhar lá, não precisa desenhar, mas eu vou desenhar para vocês. A força-peso, que está puxando o corpo para baixo, ele vai dar energia para o corpo, energia de movimento, energia cinética. E qual é a quantidade de energia que ele dá? mgh. Isso é o trabalho. Quantidade de energia que o peso dá para o corpo quando ele está caindo, ou se estivesse subindo, a quantidade de energia que ele tira, né? Mas nesse caso, ele está dando energia. Então, para calcular essa quantidade de energia, eu ponho aqui a massa, a aceleração da gravidade e a altura em metros. Ó, essa conta fica como? 10 vezes 0,25 é 2,5. 2 vezes 2,5, 5 joules. Então, na queda de A até C, até o final, o peso que está atuando o tempo todo no corpo deu 5 joules de energia. É isso. Acabou a letra A. A letra B, ele quer o trabalho da força elástica, né? Da força aplicada pela mola. O trabalho da força elástica, bom dia. O trabalho da força elástica também tinha uma equação própria, que eu demonstrei naquela aula que eu estudei força variável, né? Aí eu até falei que tinha que tirar pelo gráfico, fazer a área debaixo do gráfico, e cheguei nesse resultado aqui. Trabalho da força elástica. Vou melhorar aquela letra ali. O trabalho da força elástica vai ser kx² sobre 2. Então, beleza. O x é o quanto a mola deforma. 5 centímetros, né? 0,05 metros. Você divide por 100 para passar para metro. Só que eu não tenho K. Tranquilo, Raiz, tranquilo. Eu não tenho K, eu tenho X. Então não dá para usar essa equação. Não é que ela está errada, só que ela não me serve aqui agora. Então eu tenho que pensar outra maneira. E aí que é a parte importante do exercício, essa letra B. Desculpa. Eu tenho que entender o que é trabalho. Senão eu não resolvo essa questão. Eu falei que o peso deu energia para o corpo, energia cinética de movimento, para ele ir de A até C. Mas quando você olha no início, ele tinha energia cinética 0. Né? A energia cinética, vamos lembrar, mv² sobre 2. É quando tem velocidade, quando tem movimento. Aqui a energia cinética é 0.
o peso vai dar energia cinética, então ele vai ganhar, tanto que ele anda, ele ganha velocidade. Mas quando chega no final do exercício, ele continua com zero. Ah, tá, eu entendi lá. É que eu vi a última mensagem primeiro, eu falei, pô, eu falei, aí depois que eu vi a outra. Então é o seguinte, no final aqui, ó, o corpo C, no ponto C, a energia cinética também é zero. Então vamos pensar o que está acontecendo. O peso da energia, 5 joules. Essa energia era cinética, ele tinha zero, era para terminar com 5, mas está com zero. Então alguém tirou 5 joules. Quem que atuou no corpo além do peso? Tá lá, força-peso. E a mola empurra o corpo para cima, né? A mola é apertada para baixo, a força para cima. Força elástica. Então, a força elástica tirou esses 5 joules. Isso quer dizer o quê? Que o trabalho da força elástica, que é a variação de energia pela força elástica, foi menos 5 joules. Menos por quê? Porque tirou energia, freou o corpo. Então, você tem o peso dando 5 joules, a força elástica tirando 5 joules, de tal maneira que a energia cinética, que era zero, termina zero. No meio do caminho, ela aumenta, depois diminui e chega em zero. É isso. Tá? A letra B é essa. Mas vamos ficar na B ainda. Vamos lá. O interessante é entender isso. Se eu entendi isso, que o peso deu 5 joules, então a força elástica tirou, por isso é menos 5, beleza, questão fechada. Mas para o pismo, gente, é melhor explicar, né, direitinho essas questões. Né? Eu vou ficar mais concentrado em pismo daqui para frente também. Então é melhor a gente pensar assim, como que eu vou explicar isso para quem está corrigindo minha prova? Eu só botei menos 5 ali, ó, que essa fórmula eu nem usei. Então eu só botei isso. É pouco. Eu posso escrever tudo que eu falei. Tá? O peso realiza um trabalho de 5 joules e no final a gente tem uma variação de energia zero, né? Porque era energia inicial zero, final zero, portanto, concluímos que a força elástica retirou os 5 joules, por isso trabalho menos 5. Beleza, escreve. Ou então você faz isso. Ó. Trabalho total, né? O trabalho sobre um corpo é a variação da energia cinética. Que nesse exercício, já falei 15 vezes, é zero. Né? Começa parado, anda, mas termina parado de novo. Então, não variou a energia cinética. O que é o trabalho total? O trabalho total é o trabalho de cada uma das forças somado. Tem 2 forças no exercício, peso e elástico. Isso é zero. Né? Trabalho total é zero. Trabalho da força-peso, calculamos, 5 joules. Trabalho da força elástica, eu estou procurando. Quando eu passar esses 5 positivos para o outro lado, eu vou achar o quê? Trabalho da força elástica menos 5 joules. Então, está aqui. Ó. Então, é o seguinte, ó, eu raciocinei, sabia que ia dar 5. Tranquilo. Não tem erro. Mas eu tenho que explicar isso melhor. Ou eu escrevo aquilo por extenso, né? Escrevo aquilo que eu pensei, ou eu faço isso. Okay? Esse aqui é meu pensamento. Ó. Trabalho é a variação de energia, que nesse caso é zero. Mas o trabalho é o trabalho de todas as forças. Se o peso deu 5, então a força elástica tirou 5. Está escrito ali. Laura, lembra. Se você fizer bastante exercício, lembra. Tá? Pode ficar tranquila. Porque quanto mais exercício você fizer, ainda mais com esse conceito de trabalho e variação de energia, isso vai ficar fixo. Você tem que entender cada conceito. Na física, antes de mais nada, antes de saber equação, porque a gente estuda física muito como? Eu acho que nem todo mundo, mas muito aluno faz o quê? Abre o livro ou a aula, não lê muitas coisas, vai lá na fórmula e marca as formas. Aí faz um formulário lá na folhinha, né? Uma folha linda, cheia de fórmula, cores diferentes, florzinha, coração, beleza, lindo. Tá errado não, isso é bom. Só que é o seguinte, faz isso sem entender cada letra. Não, eu sei que tal nesse T esquisito aí é trabalho. Mas você entende o que é trabalho? Você entende o que é força? Entende o que é aceleração? A gente tem que entender esses conceitos. Então, vamos para a aceleração que eu falei. Aceleração é variação da velocidade. Nós vimos 2 jeitos. Aumenta ou diminui a rapidez, né? Aquela do V igual a V0 mais AT, o corpo vai mais rápido ou mais devagar. A aceleração muda a velocidade. Ou uma aceleração especial que muda a direção da velocidade, ele faz a curva, centrípeta. Então, a aceleração muda a velocidade de força. A força, ela provoca aceleração. Se tem força sobrando no corpo, F igual a ma. Tem aceleração.
Então, isso tudo eu tenho que ter na cabeça, tá? Então, eu tenho que entender os conceitos. Aí, trabalho, ele está pedindo trabalho. O que é trabalho? Variação de energia. Posso até não usar, eu posso só usar a letra A, ó, MGH, acabou. Tranquilo, fiz. Se fosse só a letra A, era só isso aqui. Só que eu tenho que fazer sabendo, e isso é variação de energia de movimento. Isso é variação de energia cinética. O corpo não tinha nenhuma energia de movimento, e o peso deu de presente para ele 5 joules de energia. Então, isso você vai aprendendo nos exercícios. Exato. É por isso que eu pego muito no pé no livro. Eu já falei algumas vezes, e eu falo o ano inteiro, mas assim, é sempre bom lembrar que você tem que ler o livro e entender os conceitos. Fica muito mais fácil, tá? Muito mais tranquilo. Eu tive dificuldade a vida inteira de guardar fórmula. Claro que de física, eu dou aula há muito tempo, até é ruim lembrar quanto tempo eu dou aula, eu já guardei praticamente todas, nem todas, tá? Tem fórmula que eu não sei de cor, mas ela sai. É só você me dar um tempinho para eu pensar. Tá? Ainda mais, tem muitos anos que eu não dou aula para o segundo ano. Eu comecei dando aula para o segundo ano, foram vários anos, mas já tem uns 10 anos que eu não dou aula do segundo ano. Tem equação lá que eu não lembro tão rápido, mas eu entendo os conceitos. Quando você entende, você não esquece. Porque a equação é um bom de letra ordenada, isso é fácil esquecer. Agora, quando você entende o conceito, isso sai. Então é isso que eu quero que vocês estudem, entendeu? Pensa no conceito. Pode ver que todo conceito que eu ensino desde o início, eu fico lá no slide, lá falando, ó, essa grandeza faz aquilo, a aceleração que eu dei exemplo hoje, eu fiquei chamando a atenção da diferença da centrípeta para outra, vamos entender o que é isso. Tá? Então isso é importante. Então trabalho guarda isso. Trabalho é ganho ou perda de energia de movimento. A questão 2 da prova, por exemplo, que era o movimento circular. Falar nisso, o gabarito da prova está no plantão de ontem, tá? Eu compartilhei o vídeo com vocês, eu fiz a prova todinha. Mas vamos lá. Tinha várias maneiras de fazer a 2, por equação, caiu o cosseno ali, dava zero, o trabalho é zero. Mas o mais bonito aqui seria a gente se lembrar o seguinte, que a aceleração centrípeta, ou a força centrípeta provoca uma aceleração centrípeta, né? Se eu falo em força, estou falando aceleração, beleza. Essa aceleração não muda a rapidez do corpo. Ele muda a direção da velocidade. O corpo fica girando sem andar mais rápido ou mais devagar. Porque a centrípeta puxa para dentro, não para frente nem para trás. E aí, então, eu sei que a energia cinética, que está atrelada à velocidade, né, mv²/2, também não muda com a centrípeta. Aí, se eu entendo que trabalho é a variação de energia, eu já sei o seguinte, a força centrípeta não realiza trabalho. Ela não aumenta nem diminui a energia cinética, a rapidez do corpo. Então é isso. Então entender o conceito ajuda. Tá? E aí, é claro, igual a letra B. Entendendo o conceito, eu fiz em uma linha. Para o PISM é pouco, gente. Mas me dá tranquilidade de eu desenvolver a questão. Eu já sei onde eu vou chegar, já entendi a questão. Agora é só florear. Florear em que sentido? Né? Só deixar o meu raciocínio no papel. Mas o que eu tenho que chegar está aqui. Vamos supor que por alguma bobagem eu erro um sinal aqui e acho mais 5. Aí eu errei. Era para dar menos 5, eu já entendi isso. Aí você volta e vê seu erro. Então fica muito mais tranquilo, tá? Ah, mas como que eu faço isso? Já falei. Exercício. Por isso que toda semana eu estou falando com vocês. Gente, pega o livro, exercício do livro, estuda pelo livro. Tá? Porque o livro tem um número razoável de exercícios que vai ajudar a gente. Vamos lá, então, para acabar essa questão. Como eu disse, a letra C não é a mais importante para essa aula, tá? Mas está sendo cobrado, vamos ver como que eu faria. Constante elástica. A gente tem duas fórmulas com constante elástica, né? Você vai lá naquele seu formulário cheio de cor diferente, você vai ver duas fórmulas, tem o K, constante elástica. Vamos entender o que é o K? Dureza da mola. Se o K é muito alto, quer dizer que a mola é mais resistente. Compensação, se eu puxo ela, a força que aparece é maior, tá vendo? Quanto maior o K, maior a força. Beleza. Só que aparece também na fórmula do trabalho. Vou nem escrever não, porque está lá em cima. Trabalho da força elástica. Assim, eu não tenho a força elástica nessa questão. Ele me pediu, eu desenhei só para explicar, não precisava nem ter desenhado. Então, a fórmula que parece ser mais direta é do trabalho. Aí vamos lá. Ah, já escrevi a equação na letra B, só vou jogar os números. Não. Se eu vou usar a equação agora, eu vou escrever ela de novo. Tá?
FISM, gente, tem que ser tudo bem feitinho, bem explicadinho, senão vocês vão perder um pontinho aqui, um pontinho ali, e isso faz diferença lá no final do ensino médio. Então, escreva a equação que eu vou usar de novo, e agora jogo os dados. Ó. Nesse caso, gente, estou trabalhando com valor bruto. O que eu quero dizer com isso? Estou calculando com essa fórmula o módulo. O sinal vem da interpretação, tá vendo? Ou quando eu jogo ali, ó, relacionando o trabalho com o outro, aí eu tenho que ver quem ganha, quem perde, né? Ou lá direto, quando eu interpretei que está perdendo energia. Mas nesse caso aqui é o cálculo do módulo, o valor do trabalho. Então eu vou jogar aqui positivo, 5 joules. Estou atrás do K. O X, 0,05 centímetros. O X é só o que a mola deformou, tá? Não é tudo que ele andou, não. Então eu vou botar ali 5 centímetros, eu passei para metro, 0,05. Vou escrever a notação científica, fica mais fácil. 5 vezes 10 a menos 2 metros, tá? Ó, duas casas, 1, 2, 10 a menos 2. Isso elevado ao quadrado sobre 2. 2 vezes 5 eu posso passar multiplicando ou não. Espera aí, rapidinho, ó. Vamos ver se cabe aqui. Vou deixar 2 vezes 5. Vocês vão ver por quê. É igual a K. 5 ao quadrado. 5 vezes 5. Não vai caber, não. Deixa eu puxar para a esquerda. Aqui ficou muito grande. Exagerei na letra aqui. Então, vamos lá. Só substituindo aqui de novo, tá, gente? Só para ter mais espaço. Ih, meu Deus, você não pode errar. Agora que eu vi, eu estou com o som ligado aqui, ninguém falou nada. Pronto. Desculpem. Então, vamos lá, pega o pincel. Rapidinho agora. K, o X, né? 5 vezes 10 a menos 2, ou 0,05 metros, elevado ao quadrado, sobre 2. Então, o que eu estava fazendo? Eu não ia multiplicar nada ainda igual louco, só ia copiar os valores aqui. 2 vezes 5, que é igual a K. 5 vezes 5, né? O tal do 5 ao quadrado. E 10 a menos 2 ao quadrado, repete a base, multiplica os expoentes. Ó, 10 a menos 4. Isso aqui, gente, é para poder simplificar mais fácil. Ó, tudo multiplicando aqui, tudo multiplicando. Então, eu posso dividir esse 5 com esse. Facilitou a minha vida. O K está desse lado. Então, eu vou jogar esses dois valores dividindo. Ó. Fica 2 sobre 5 vezes 10 a menos 4. Isso é igual a K. 2 sobre 5, 0,4. Né? Se fosse 20, era 4. Então, 2, 0,4. 10 a menos 4, denominador, sobe, mudando o sinal para 10 a quarta. 0,4 vezes 10 a quarta, você vai andar com a vírgula 4 casas para a direita. Então, vai ficar essa resposta 4.000 newtons por metro. Unidade de constante elástica. Então, a letra C está resolvida. Foi a conta que deu mais trabalho, vamos falar assim, porque também nada é impossível, vamos ser realistas. Mas, como eu falei, para essa aula, é a letra que menos importa. É só jogar na fórmula e resolver. Tá? Então, gente, trabalho é isso. Variação da energia, que eu vou ver quem ganha e quem perde. Tá? Só que o que eu estava falando antes, que eu vou explicar uma matéria agora, é que eu resolvo essa questão através de outro olhar. Eu não vou falar o trabalho mais, a pergunta teria que ser outra. Mas vocês vão ver como que eu poderia lidar com essa questão usando o conceito de energia potencial. O que é energia potencial? A gente vai ver duas. Vocês já viram lá quem assistiu a aula. Energia potencial, a ideia é a seguinte. Se eu largar esse corpo, eu sei que ele vai cair. Ele vai ter energia cinética. Eu acabei de fazer exercício que eu falava o quê? O peso realiza trabalho sobre ele e ele ganha energia de movimento. Beleza, entendi. Mas eu posso falar diferente. Eu posso falar o seguinte, quando eu largo esse corpo, aparece energia cinética nele. De onde que vem essa energia? Eu poderia pensar que essa energia já existia nele. Existe um conjunto de condições aqui, né? A altura, a gravidade que atua aqui, que vai proporcionar uma energia nesse corpo. E essa energia vai possibilitar que ele ande depois. Ele tem potencial para andar. Então, eu falo que esse corpo, nessa altura aqui, tem uma energia potencial. Qual energia potencial? Gravitacional, porque ele vai andar em função da gravidade.
Então, está ali, ó, as condições que eu tenho. Corpo de massa M, numa região que tem aceleração da gravidade, né, que tem a gravidade, tem a força-peso, e ele está numa altura H. Né? Se estivesse no chão, não faz sentido. Né? O corpo no chão, se eu largar, ele continua no chão. Não faz sentido nenhum. Mas aqui na altura H, quando eu largo, eu sei que ele vai andar. Então, eu falo que tem uma energia naquele ponto ali no corpo. Que energia é essa? Energia potencial gravitacional. Quando eu largo, essa energia potencial ela vai diminuir, ela vai ser perdida e vai ser transformada em energia cinética. Então, é como se fosse algo que ele está guardando, como se fosse, tá, gente? Energia não é algo que a gente guarda, não. Mas é como se ele tivesse aquilo guardado dentro dele, como se fosse um fluido, e ele vai consumindo aquilo à medida que vai aumentando a energia de movimento. E como calcula essa energia potencial gravitacional? mgh. Ué, a mesma fórmula do trabalho? A mesma fórmula do trabalho, porque eu estou substituindo a maneira de interpretar a questão. Trabalho do peso, eu acabei de fazer exercício, mgh. Energia potencial, mgh. Então é isso. Eu estou substituindo uma interpretação pela outra. Antes eu falava, o peso vai dar energia para o corpo. Agora eu falo, naquele ponto lá em cima ele tinha uma energia potencial armazenada. Tá bom? Eu vou conseguir resolver o exercício da mesma maneira, mas com uma interpretação diferente, que é mais fácil. Então, naquele exercício, lá naquele ponto A, lá em cima, a gente já viu que ele não tinha energia cinética, né? Energia cinética em A era 0, mas agora eu estou falando que ele tem uma energia potencial gravitacional no ponto A, que é mgh. A massa 2, está lá em cima, gravidade, aceleração da gravidade 10, e a altura 25 centímetros, 0,25 metros. A conta é a mesma, vai dar, obviamente, 5 joules. Então, ao invés de falar, o peso realiza o trabalho dando 5 joules de energia para o corpo durante a queda, eu vou falar agora, o corpo naquele ponto lá em cima tinha 5 joules de energia potencial gravitacional. Já estava nele essa energia, tá? Essa é a ideia. Professor, Pode falar. e o corpo, à medida que ele vai descendo, esse valor muda? Muda, né? Vamos supor, quando ele chega nos 15 centímetros aqui, né, que está Quanto à caindo altura? ainda, exatamente. À medida que ele vai descendo, a altura diminui, esse valor de H diminui. Então, por exemplo, imagina que agora ele estava 25 centímetros do chão, agora está 15. Só de curiosidade. Vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Né? Bem original, ponto P. Então, a energia gravitacional, potencial gravitacional no ponto P, vai ser mgHp, né? A altura do P, 2 vezes 10 vezes 15 centímetros, 0,15. Isso aqui vai dar 3 joules. Aí você fala assim, ué, mas perdeu energia? Uma vez eu escutei uma frasezinha bonitinha, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exato. A energia se transformou em outra coisa, mas em quê? Em energia cinética. Ele está andando aqui. Ó. Antes ele estava parado, V0. Aqui ele está andando. Ele tem uma velocidade ali, porque ele está caindo, então ele tem velocidade. Esses 2 joules que foram perdidos já se converteram em energia cinética. Tá? Que dá para calcular a velocidade. Desculpa, Laura, desculpa. Na outra fórmula que o senhor fez, também acontece isso? Acontece. Só que lá eu faria qual cálculo? Eu faria o trabalho do peso, mgh, aí eu calcularia só esse caminho aqui, né, para ver quanto que virou energia cinética, né, porque trabalho é variação da energia cinética. Aí eu pegaria essa distância aqui, que era de 5 centímetros. Então, colocaria o trabalho do peso do ponto A até o ponto P, seria massa 2, gravidade 10, distância 5 centímetros. Né? Aquele pedacinho ali. Ó. Essa conta aqui vai dar... Ó, peraí. Tá certo isso? Aqui não, aqui 5 centímetros, 10 centímetros. Aqui tem 10 centímetros. Que se isso aqui tudo tem 15, total era 20, ali tem 10. Agora sim. Desculpa. Então, vou falar de novo, tá? Vou escrever a fórmula de novo para vocês entenderem. Só voltar com a caneta. Ó, então, de A até P, ele cai 10 centímetros, né? Qual que é o trabalho da força-peso nesse pedacinho? Massa, gravidade,
vezes a distância de 10 centímetros. Ele caiu só essa altura. Então, de A até P, o trabalho do peso foi 2 vezes 10, 20, vezes 0,1, 2 joules. Ó, a mesma diferença, tá vendo? Então, seria uma outra maneira de fazer o mesmo exercício. E aí, se você estudar bem o capítulo 10, estudar bem o capítulo 11, você vai ver que esse caminho novo é mais fácil. Ele quase não tem sinal, entendeu? Ele simplesmente você vai jogando a fórmula e vai vendo os números, tá? Não tem muito trabalho ali, não. E aí, o que acontece? Eu, com esse número, por exemplo, o trabalho da força-peso, né? 2 joules, quer dizer que ele ganhou 2 joules de energia cinética. Ou então, ele tinha uma energia potencial dentro dele de 5 joules, ali ele tem 3. Cadê os 2? Viraram energia cinética. Você pode pegar a fórmula da cinética para calcular, por exemplo, a velocidade. Energia cinética, vamos usar aqui mesmo, mv² sobre 2. No ponto P, ela vale 2 joules, né? A gente viu isso. A massa vale 2, v² sobre 2. Tira a raiz quadrada, a velocidade ali é a raiz de 2 metros por segundo. Naquele ponto P, a velocidade é a raiz de 2. Então, Laura, aí você perguntou isso agora, perguntou agora, tá? A questão é a seguinte, Laura, aí depende do que está pedindo. Se eu pedir nesse ponto aqui, eu vou ver qual a altura que ele está e comparo. Ó, 25 centímetros era 5. Em 15 centímetros, 3. Depende aí do exercício. Eu vou fazer um exercício mais para frente, de uma montanha-russa que começa a 5 metros, depois a 4 metros. Você vai usar a fórmula 2 vezes. Fórmula com 5 metros, deu tanto. Fórmula com 4 metros, deu tanto. A variação é a diferença. São só essas fórmulas, tá? Não tem muito... Não vai elaborar tanta questão. Por isso que eu acho que é mais fácil. É muito simples, tá? Eu vou te ensinar como fazer depois um exercício pegando ponto a ponto. Aí você olha, a altura aqui... ele tem velocidade? Tem. A altura aqui... Aqui ele não tem velocidade. Aí você compara as energias. É só isso. É só replicar a fórmula e interpretar os números, tá? Sem sinal negativo, sem vetores, sem ângulo. A grandeza escalar, né? Isso quer dizer o quê? Eu não falo, ele tem 2 joules de energia para o lado. Isso não existe. Ele tem 2 joules de energia cinética. 3 joules de energia potencial. Pronto. Então é mais fácil. É um assunto bem fácil. Deixa eu apagar aqui o que não... Vou apagar esse rabisco todo, tá, gente? Porque a ideia aqui era só comparar com a questão anterior. Então, eu só calculei o quê? A energia potencial no ponto A, nós achamos 5 joules, que, coincidentemente, é o trabalho dele até chegar na altura zero, né? Até chegar no ponto mais baixo. Então, apaga isso tudo. Muito prático, né? Muito rápido apagar aqui, foi. Beleza, então a energia potencial gravitacional tem a ver com a altura, é a energia acumulada quando o corpo está no alto. Quando tem a gravidade atuando, e eu sei que ele vai cair se eu largar. A segunda energia potencial é essa. Tá? Vamos olhar ali para o desenho do coiote. Ó. Ele pressionou a mola, está com o pé no chão. Eu sei que se ele tirar o pé, ele vai andar. Olha lá, andou. Claro que o desenho atrasa um pouquinho, tá? Esquece isso. Igual agora, por exemplo, ele vai chegar no ponto alto lá do abismo. Desenho animado, a gente sabe que ele para um pouco. Isso não existe. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que nessa situação que ele está com o pé no chão, ele tem potencial para andar. Ó. É só tirar o pé. Está prontinho para a mola cuspir ele. Então eu falo o quê? Que a mola oferece ao corpo, acumula no corpo uma energia potencial. Que energia potencial é essa? Energia potencial elástica. Olhando esse desenho da esquerda agora, eu tenho 3 situações. O corpo, sem mudar o tamanho da mola, não aperta nem puxa, apertando a mola, esticando a mola. No primeiro caso, se eu largar ele ali, não acontece nada. Ali não tem energia potencial. No segundo, quando eu apertei, ele tem potencial para andar. Se eu largar aquilo ali, ele vai andar. Então, aqui tem energia potencial elástica. Né? Não é por causa da altura, é por causa da mola. Aqui é a mesma coisa. Eu puxei para a direita. Se eu largar, ele vai andar para a esquerda. Ele tem energia potencial elástica. Como calcula essa energia potencial? Bom, já que esse conceito substitui a ideia de trabalho, a fórmula é a mesma. O trabalho da força elástica era esse. A energia potencial elástica, kx² sobre 2. Tá? Seria como essa ideia? Vamos lá para o exercício para ver se a gente fixa isso. Eu poderia perguntar agora qual a energia no ponto C.
a energia em C, ó, a altura aqui é zero, né? Porque ele definiu a altura a partir dessa linha. 25 centímetros a partir daqui. Então, não tem energia potencial gravitacional. Ele para ali. Não tem energia cinética. Mas ele tem a mola comprimida ali. Então, na mola, tem uma energia potencial elástica. Então, energia potencial elástica no ponto C. Kx ao quadrado sobre 2. Vamos calcular e ver quanto que dá, né? A gente já sabe o que vai dar, mas vamos fazer. Então, energia potencial elástica no ponto C. O K, eu calculei lá na letra C, eu achei 4.000. 4.000, tá? Calculei lá no outro exercício, tá? O X, 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2 metros, né? É 5 dividido por 100, elevado ao quadrado, sobre 2. Ó, 4.000 dividido por 2 de uma vez, dá 2.000, né? 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. 25 vezes 2.000, 50.000, vezes 10 a menos 4. 50.000 vezes 10 a menos 4, você vai pegar a vírgula que está aqui no final do último zero, andar com ela 4 casas. 1, 2, 3, 4. A resposta é, pasmem, 5 joules. Tá? Por que eu estou falando que é meio óbvio? Porque a gente sabia que o trabalho tinha 5 joules, a gente viu isso antes, só que você lembra que o trabalho era negativo, porque o trabalho quer dizer variação de energia. Agora eu interpreto diferente. Ó. Lá em cima, no ponto A, o corpo tinha 5 joules de energia potencial gravitacional, por causa da altura. À medida que ele cai, essa energia vira energia cinética. Aí ele encontra a mola. A mola aperta e faz ele parar. Então ele perdeu a energia cinética. Para onde que foi essa energia toda que tinha? 5 joules desde o início? Para a energia potencial elástica. Então você teve várias transformações de energia até que a energia ficou toda concentrada na mola. Energia potencial elástica, 5 joules. Então você tem essas transformações de energia. Eu não falo mais em variação, eu falo em mudança de uma energia para outra. E aí o sinal, tudo positivo, vida que segue, por isso que eu acho mais fácil. Beleza, gente? Só para reforçar, quando vocês ficam quieta, que eu acho que a coisa está indo bem, tá? Então eu vou passar para um exercício. Exercício não, tem mais um conceitozinho, só para fechar isso tudo. Eu vou juntar as 3 energias agora. Porque aí agora é o seguinte, quando eu tenho um corpo, por exemplo, eu posso ter um corpo preso numa mola, numa altura em relação ao chão e andando. Então, naquela situação que eu estou olhando ali, ele tem as 3 energias ao mesmo tempo. Essas energias juntas, naquele ponto, eu chamo de energia mecânica. Então, a energia mecânica, que eu falei lá no início, que é a energia relacionada ao movimento em si ou à causa do movimento, é a soma da energia cinética mais energia potencial, que pode ser as duas potenciais, né, em exercícios mais complexos. Então, energia mecânica é a soma das 3 energias. O segredo é, olha para o exercício, olha aquele corpo e fala, naquele ponto, qual das 3 ele tem? Tem uma? Tem 2? Tem as 3? Se tiver só uma, beleza, calculei e achei energia mecânica total ali. Se tiver 2, calculo as 2, somo, tem energia total. E o que interessa para a gente, que vai acontecer agora, é que a gente vai ter exercício que essa energia total ela não se perde. Ela se conserva. Não tem nenhuma força que tire energia. Que forças seriam essas? O atrito, por exemplo. A resistência do ar. Isso é força que tira energia. Ou então alguém de fora, né? Tem um corpo andando, você vai lá dar um tapa no corpo. Você influenciou ali. Você pode ter tirado a energia do movimento. Se não tem isso, se a energia está sendo conservada, a energia do corpo no ponto 1 vai ser igual à energia total no ponto 2, no ponto 3. Qualquer lugar que você olhar o exercício, a energia total tem que ser a mesma. Igual eu fiz naquele exercício. Calculei 5 joules lá em cima, 5 joules lá embaixo. Conservação de energia. Mudou, né? De potencial gravitacional para elástica. Mas ela se conservou. Então, nesse exemplo aqui, o que eu tenho? Ó, o corpo lá no alto, no ponto A. Ele vai descer aquela rampa, passar por B lá embaixo. Vai encontrar com a mola, vai apertar a mola. No ponto A, a altura é HA e ele começa parado. No ponto B, ele está correndo ali igual um louco. Eu falei igual um louco porque a velocidade mais alta nesse exercício, a altura é 0. E no ponto C, gente, eu peguei uma situação que ele está andando ainda.
está apertando a mola, não chegou no final, tem uma deformação na mola, mas ele tem uma pequena altura, tá vendo? Ele subiu um pouquinho. Então, como que eu resolvo o exercício desse assunto? Eu pego ponto a ponto e vejo qual a energia que tem, cinética, potencial, e vou fazendo. Ponto A, por exemplo, só tem altura, não tem mola nem velocidade. Então, a energia toda no ponto A, mgh. Pega a altura, multiplica pela massa, pela gravidade, energia mecânica no ponto A. É só isso. No ponto B, perdeu a altura, ganhou velocidade. Só tem energia cinética. Não tem mais altura e a mola está longe ainda. No ponto C, ele encontra com a mola, energia potencial elástica, primeiro termo aqui, ele tem uma altura, energia potencial gravitacional, e ele tem velocidade, energia cinética. Tem as três energias. Essas três juntas tem que ser igual a energia em A, tem que ser igual a energia em B, porque não tem atrito, não se perde energia. Então é isso. Na aula 15 eu fiz esse exercício. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá, gente? Porque eu já fiz ele antes. E para quem assistiu a aula fica muito repetitivo. Tá? Então vamos lá. Ele quer o seguinte, ele tem repouso no ponto A, velocidade zero aqui. E ele quer velocidade em B e velocidade em C, sabendo que esse corpo não perde energia. Tá? Não tem atrito em nenhum lugar. Como que eu resolvo isso? Eu calculo a energia no ponto e sei que essa energia é igual em todos os pontos. Então, por exemplo, energia em A, mgh. Só tem altura, ele está parado. Energia, aí repara que não tem mola nenhuma aqui, tá? Então, em momento nenhum vai ter força elástica, tá, gente? No ponto B, ele está no ponto mais baixo, altura zero, mas está andando. Então, só tem energia cinética, está ali, ó. mv ao quadrado sobre 2. Esse foi no ponto B. No ponto C, ele tem altura e está andando. Então, ele tem as duas energias, né? A energia da altura, potencial gravitacional, e energia de movimento, energia cinética. E aí, para calcular essas velocidades aqui que estão faltando, o que eu faço? Eu comparo ponto a ponto. Ó. Energia em A igual a energia em B. Qual a energia em A mesmo? Potencial gravitacional, por causa da altura. Qual a energia em B? Cinética, que não tem mais altura, mas tem velocidade. Informação importante, ó, multiplicando massa e massa dos dois lados, eu posso cortar. A massa não influencia na velocidade. Botando os valores, altura em A, eu vou achar a velocidade 10 metros por segundo. A velocidade em B está aqui. Em C, eu vou fazer a mesma coisa, comparar o ponto B com o ponto C, ou o ponto A com o ponto C. Né? Já que a energia é sempre igual, qualquer ponto que eu escolher está valendo. Usando o A com C, ó, no A, só altura, potencial gravitacional. No C, ele tem altura e tem velocidade. Corto a massa de novo, porque em todos os termos a massa não influencia nessa velocidade. Jogo os valores e vou achar a velocidade de raiz de 20 metros por segundo. Certo? Que é menor do que essa, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? É um valor entre 4 e 5, mais ou menos. Vamos botar 4,5, mais ou menos, tá? Menor do que essa. Parte da energia cinética que ele tinha lá embaixo virou energia potencial, então a velocidade diminuiu. O que eu quero chamar a atenção aqui é nesse cálculo. Ó. Se eu calcular só a energia no ponto A, mgh, eu tenho 12.000 joules. Energia mecânica, mgh. Se eu calcular a energia no ponto B, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, 12.000 joules. E era para ser isso mesmo, a energia se conserva. Energia potencial gravitacional virou energia cinética. Mesmo valor, toda ela foi convertida. No ponto C, olha que interessante, eu tenho as duas energias. A de movimento, a cinética, 2.400. A da altura, 9.600. Então, repara, aqueles 12.000 de energia lá embaixo, cinética, diminuiu para 2.400. E o restante? O restante virou energia potencial gravitacional. De tal forma que a soma sempre é 12.000. Então, isso é conservação de energia. Tá? As energias mecânicas vão oscilando, uma aumenta, outra diminui, mas o total é constante. Que a gente tem mais ou menos isso. Ó. Deixa ele começar ali, o movimento agora. Ó. Uma diminui, a outra aumenta e por aí vai. Você vai tendo essas trocas de energia. Se ela se conserva, esse valor se mantém.
para fechar isso, aquele nosso velho conhecido site da Universidade do Colorado, vou passar o link para vocês dessa animação. Deixa só eu trocar de tela aqui para a apresentação. Começa de novo. Está aqui. Vamos ver se vai. Foi. Ó, esses dois primeiros aqui são idênticos. Eu vou pegar o segundo, porque ele dá a opção de botar atrito, tá? Então, vamos lá. Vou tirar, por enquanto, o atrito. O atrito é aquela força que vai tirar a energia, então, por enquanto, não interessa. Vou botar aqui a grade, que mostra o valor das alturas, tá? 6 metros é o máximo. E um gráfico aqui que vai mostrar as energias. Olha o que acontece quando eu pego o skatista e levanto. Ó. Olha esse gráfico aqui. A energia potencial lá. Quanto mais alta ela fica. Tá vendo? Agora não vai mais. O mouse não vai mais. Volto com ele aqui, põe no ponto mais alto aqui, 6 metros. Tá ali energia potencial. Vou largar ele. Potencial diminui, cinética aumenta. Ó. Cinética alta, cinética diminui, potencial aumenta. Fica essa troca. Mas de tal forma que a energia total é constante. Ó. Não perde energia. Fica uma trocando pela outra. Vamos ver a velocidade? Velocidade aqui só para ver até onde o ponteiro vai. A máxima que ele vai é aqui, ó. Do lado ali do ponto mais alto. Então fica oscilando assim. Ah, e se eu aumentar a massa? Ó, se eu aumentar a massa, as energias aumentam. Porque a energia é mgh, mv ao quadrado sobre 2. Mas a velocidade não, ó lá. Nem a altura, tá vendo? Então o movimento não é influenciado pela massa. Isso a gente viu desde o início do ano. A gente não tinha massa no início do ano. Então o movimento não é influenciado pela massa. A energia é. Energia total, a energia cinética, a energia potencial, sim. Vamos tirar esse rapaz aqui agora, diminuir a massa para ele ficar pequenininho. E vamos botar atrito, só para a gente ver o que acontece. Ó, no ponto mais alto, ele ia do ponto 6 até o ponto 6. Aí repara uma coisa, só para a gente concluir aqui legal. Ele não passa daquela altura, hein? Ele não tem energia para ir além. Ah, mas já vi skatista andando, ele chega ali e vai lá no alto. Por quê? Ele põe o pé no chão, de tal forma que ele tem uma interação com a agente externo, ele ganha uma energia. Não é o caso, a gente está trabalhando com um sistema chamado isolado. Ele não pode botar o pé no chão, tá? Então, agora que volta o skatista, vamos botar atrito e ver o que acontece. Olha lá, ele não chega no ponto mais alto e vai cada vez mais baixo, até que ele para. Repare que as energias aqui ó, vão subindo cada vez menos, mas aparece essa barra laranja. Energia térmica. Então, não perde energia ainda. Ele transforma energia mecânica em energia térmica. Então, quando o atrito atua, ele tira energia de movimento e transforma em energia térmica. A gente, quando esfrega a mão na outra, o atrito produz calor. Então, a gente está transformando energia mecânica em energia térmica. Eu brinquei antes, né, que na natureza nada se cria, a gente sempre está transformando uma forma de energia em outra. Até quando alguém fala assim, determinado corpo ele transforma energia em outro, mas tem uma perda. Ele está perdendo uma parte da energia. Perdendo em forma de calor. Joga para o ar, perdeu calor. Mas não quer dizer que sumiu a energia, desapareceu. Não, a energia se conserva. Você tem transformações de energia. Eu estou querendo dizer, por exemplo, o computador que eu estou usando, ele consome energia elétrica e me fornece energia de forma luminosa, sonora, essas coisas. Se eu fizer o cálculo de todas as energias envolvidas, eu vou ver que o que eu consumo de eletricidade é mais alto do que eu recebo dele. Estou perdendo energia. Desapareceu? Não, virou calor. Não é à toa que eu encho de ventilador ali para jogar o calor para longe, senão ele não funciona direito. Então a energia não foi desaparecida, mas virou algo que para mim é inútil. Energia térmica, nesse caso, não faz sentido. Tá? Vamos lá. Acabando já, gente. Prometo que essas aulas online eu sei que elas cansam um pouco mais, então vamos para a reta final que está aqui. Compartilho de novo isso. Isso aqui eu falei na outra aula, né? Só para a gente reforçar, agora que entendemos um pouco mais, a bola não vai mais alta. Foi como eu mostrei naquele skatista, a bola não sobe mais, ou o skatista não subia mais que 6 metros. Então o cara solta essa bola de metal aqui, ela não vai na cara dele. Repara que vai um pouquinho mais baixo até, ó, porque como tem o ar, né, ele acaba perdendo um pouquinho de energia.
Mais alto só se alguém desse um tapa na bola. Ela isolada ali, só o ar freando, não vai nunca pegá-la. Agora, tem esse caso aqui, ó, que é por isso que eu não faço em sala de aula essa experiência. Onde está o erro aqui? A menina dá um passinho para frente e adianta a visita dela ao dentista, né? Essa bola é pesada. Beleza? Então, só para mostrar um exemplo aqui de conservação de energia, tranquilinho, que a gente pode confiar. É o seguinte, gente, os próximos exemplos, que já tem quase uma hora. Então, Raíssa, é por isso que eu não faço em sala. Pega um aluno, o aluno fala, vou enganar o professor, vou dar um passo para frente. Aí ele vai lá e quebra a boca, entendeu? Então é melhor não. Você tem experiência em sala de aula, tem que tomar mais cuidado. Eu vi essa imagem no site, até das pessoas questionando isso, a gente falando, então a física está errada. Não, gente, a menina andou. Nítido. Esse exercício, gente, o 2, está resolvido aqui. O 3. Eu vou fazer o seguinte, semana que vem eu não vou dar conteúdo novo. Eu vou gravar esses 2 exercícios e vou adicionar um videozinho da internet também, tá? Para poder complementar. E vou passar para vocês. Pois é. Não, experiência em sala eu tenho desistido de vez em quando, porque se não tiver o devido material de segurança, tem aluno que machuca. Com eletricidade eu fazia muito, eu evito fazer hoje em dia, só demonstração, a aluno não encosta não, senão machuca. E aí, gente, seguinte, para quem está vendo a gravação, para vocês também, para fazer, mas para quem está vendo a gravação, vai ter que me enviar esse exercício para o e-mail correto. Tem gente mandando para o e-mail errado. Não adianta, no e-mail errado eu vou perder aquilo, e aí já era, tá? Tem que mandar de novo. E, por favor, coloquem lá o nomezinho do exercício, isso me adianta muito, vocês não têm ideia. A turma que vocês estão e o nome direitinho, tá? Ainda mais se teu e-mail não for seu nome, for algum apelido, que eu não tenho problema nenhum com isso, mas põe seu nome lá no título mesmo do e-mail, porque aí eu me organizo mais rápido, tá bom? O exercício é o quê? Você tem aqui um corpo que está em contato com a mola, ele não está colado, tá? Está apenas encostado. Você empurra ele e aperta a mola. Em 20 centímetros. Ó, cuidado para transformar a unidade. Então tá ali, você apertou a mola, aí você larga. Quando você larga, a mola joga o corpo para frente, ele vai aqui na frente ganhar. Ele vai ganhando velocidade até que ele solta, desencosta da mola, e ele vai subir até uma altura máxima. A altura máxima quer dizer o quê? Ele chega lá em cima, a velocidade é 0, e aí ele volta, né? Beleza. A pergunta que ele faz são em 2 pontos. Primeiro, qual a velocidade nesse instante aqui que ele solta da mola? Então, ele estava apertando a mola, energia potencial elástica. Essa energia vai ser convertida em energia cinética. Quando ele sai da mola, ele não tem altura, só tem energia de movimento. Então, você faz isso, energia potencial elástica, que transformou em energia cinética. E aí você acha a velocidade. Depois, qual o valor da altura H? Aí você escolhe o ponto inicial na mola ou o ponto dele correndo. A energia total nesse ponto, que é elástica, igual a energia naquele ponto. Ali ele não tem velocidade, tem só altura, energia potencial gravitacional. Então é simples, tá? Letra A, 2 pontos, aí não tem como muito fugir, né? O ponto inicial e o ponto logo depois. Letra B, escolhe 2 pontos e compara as energias. Tá? Nos 2 casos você vai resolver. Se quer uma dica, a letra B fica mais fácil comparando energia. Vamos chamar aqui de A, B e C. A letra B fica mais fácil comparando energia mecânica em C com A de B, tá? Os valores são melhores, você corta a massa na fórmula, então só uma dica, mas qualquer um está certo. Então, vocês que estão aqui agora, vocês 6, façam exercício para treinar e o restante da turma me envie ele resolvido. Lembrando que esse exercício é do 4º bimestre já. Então, até falei mais cedo, não tem pressa para enviar, mas se acumular, gente, final do ano, não dá, final do ano letivo, né? Lá no ano que vem. Não dá para ficar esperando muito, não. Vai ter um momento que eu vou ter que fechar o diário e mandar para a direção e quem tem falta, tem falta. Então, não deixa acumular, não. Tá? Tenta fazer o mais rápido possível e me enviar. Isso para quem está vendo a gravação. Tá. Vou passar vocês para cá.
Eu vou interromper, então, a gravação, tá? Quem está vendo a gravação, abração, bons estudos, não deixem de enviar o exercício. E aí eu vou dar atenção para vocês.